Bom dia, amorinhos, tudo bom com vocês? Então hoje, nós estamos mais uma semana nesse nosso isolamento social, mas a gente não pode deixar de acreditar que tudo vai dar certo. Então, hoje eu queria falar para vocês, assim, antes da gente iniciar a nossa aula, para a gente levar, ter algum aprendizado, e levar para a nossa vida algumas questões que essa quarentena nos impôs, Então nós precisamos nos priorizar mais. Vamos aprender a dar valor nas coisas pequenas, nos alegrar. A gente precisa encontrar a felicidade até de longe, certo? Fazer pausas é necessário. Então é interessante a gente olhar de um jeito legal tudo que está acontecendo. Eu sei que é difícil, eu sei que é ruim, eu sei que vocês, principalmente como eu, precisam desse calor humano, precisam de abraço, precisam conversar. Eu sei que vocês precisam disso. Mas a gente agora tem que aprender a apreciar mais a natureza, tomar sol, E a gente sempre tem que estar pronto. Nos foi imposto, esse tempo difícil. Um dia a gente estava todos aqui e no outro dia estávamos todos assim, vocês aí e eu aqui, separados. Então, vocês sabem que eu amo Alice no País das Maravilhas, Então eu trouxe para vocês uma frase hoje, que a única forma de chegar ao impossível é acreditar que é possível. Parece que está tudo muito longe, parece que está tudo muito difícil. Mas vamos enxergar o lado bom, porque tem um lado bom sim. E logo a gente vai estar pertinho de novo, certo? Então hoje nós vamos continuar a nossa aula da unidade 11, certo? Na última aula a gente falou sobre o filo molusca. Hoje nós vamos falar sobre o filo anélida. Hoje nós vamos tentar ali falar sobre 2 filos, belezinha? Então, começando pelos anelídeos. Quando a gente fala em anelídeos, nós vamos falar em vermes cilíndricos, com corpo dividido em anéis, por isso que é anelídeos, tá bom? Eles têm segmentação completa, tanto internamente quanto externamente. Até os outros que a gente está estudando até agora, eles não tinham um corpo segmentado, tá? Tem as divisõezinhas agora. Podem ser tanto aquáticos quanto terrestres e sempre vão viver em locais úmidos, tá bom? Apresentam simetria bilateral. Bilateral, apenas um corte com 2 lados iguais. São triblásticos porque apresentam 3 folhetos embrionários: endoderme, ectoderme e mesoderme. São protostômios porque o blastóporo origina a boca. E apresentam celoma, então eles são celomados. Lembrando, que quando a gente fala de reino animalia, é sempre do mais primitivo para o mais evoluído. Tá? Ali, questão do celoma, que tem tudo dividido de maneira adequada. Lembra que eu falei para vocês? Se eu colocar aqui um molde, do nosso corpo, ou se eu vou abrir aqui, não vai estar tudo organizado de maneira adequada por causa do celoma, tá? Tegumento. Tegumento seria a pele. Os anelídeos, eles têm uma característica especial, que é a presença ou não de cerdas para locomoção. Então, dá para a gente definir as 3 classes dos anelídeos de acordo com a presença ou não de cerdas. Então, essa seria, a epiderme é uma cutícula permeável, apresenta glândulas mucosas,
certo? Também tem a respiração lá que é cutânea. Tem células fotorreceptoras e sensitivas e apresentam ali, ou não, né, as cerdas quitinosas para locomoção e também para se fixar nos locais. Quando eu era criança, eu gostava de pegar a minhoca, porque eu tive uma infância, vocês conhecem, vocês sabem das minhas histórias, né? Eu adorava pegar a minhoca da terra e ver como que ela caminhava. E hoje eu assisti um documentário sobre o caminhar de uma minhoca. Foi bem legal, certo? Que ela vai levando os anéis assim, e vai andando com o corpo, daí joga os anéis, é muito show. Assistam no YouTube para vocês verem, vocês vão gostar também, eu tenho certeza disso, tá? O sistema digestório é completo e a digestão é extracelular, então não acontece lá no interior mesmo dos órgãos, tá? Apresenta um papo mais ou menos parecido com o da galinha. O papo armazena os alimentos, a moela vai triturar os alimentos e o intestino, é muito legal o intestino dos anelídeos, porque ele tem uma dobra no intestino que é chamada de tiflossole. E essa dobra, ela vai aumentar a superfície de absorção dos nutrientes dentro do organismo dos anelídeos. E os restos, principalmente ali das minhocas, né, dos oligoquetos, vão ser reaproveitados, porque as fezes da minhoca vão ter, elas são chamadas vão formar, né, no caso, o humus. Por isso que terra onde tem minhoca é terra mais escura e é terra bem fofa, porque as minhocas elas têm essa importância econômica, porque elas fazem canais dentro da terra e através desses canais que elas fazem passa água e passa ar. Então a terra com minhoca ela é uma terra mais airada, com mais quantidade de oxigênio, tá? O sistema circulatório dos anelídeos é fechado, então ele vai ocorrer sempre no interior de vasos sanguíneos e ela tem vários corações. Eu abri uma minhoca quando eu estava na faculdade e a gente abria a minhoca ali e colocava alfinetes, mas a minhoca assim, ela estava só desacordada, para a gente analisar o batimento dos corações delas. É triste de falar, mas foi legal de ver, um aprendizado assim bem rico. E ela vai ter, do mesmo jeito que nós, né, o pigmento vermelho, que seria a hemoglobina dissolvida no plasma. A respiração dos anelídeos ela é cutânea, então através da pele, e essas trocas elas obrigatoriamente precisam estar em locais úmidos, tá? Porque se você tira a minhoca da terra e coloca ela no piso, ela vai começar a se debater e ela vai secar. Os poliquetos só que apresentam a respiração branquial, porque os poliquetos são vermes marinhos, tá bom? O sistema excretor é constituído por nefrídeos. Então, ele não tem ali, os nefrídeos são os néfrons em um menor tamanho. Então, ele não tem um rim para que haja essa filtração. Então, ele apresenta apenas os nefrídeos. E a excreção dos anelídeos seria a amônia. Opa! O sistema nervoso é do tipo ganglionar ventral, um par de gânglios em cada segmento, partindo dos gânglios cerebroides, tá? Podem ser monóicos ou dioicos. Monóicos são também chamados de hermafroditas, porque apresentam os dois sexos num mesmo ser. Dioicos são sexos separados, tá? Desenvolvimento, só que mesmo os monóicos, que é o caso da minhoca, que é a hermafrodita, ela não faz autofecundação. A minhoca faz fecundação cruzada, tá bom? Desenvolvimento pode ser direto,
sem estágio larval, ou indireto com a larva trocófora. A fecundação é externa e em minhocas a fecundação acontece e forma o clitelo. O clitelo seria um anel diferenciado. Tá ali, ó, o clitelo, ó, observa aqui na imagem, tá? Ali as duas minhocas se reproduzindo. O clitelo, ele vai escorregando pelo corpo da minhoca até que ele chega a sair. Ali estão os ovos e de onde vão sair as minhocas. Observa bem no desenho ali, tá bom? A minhoca e o minhoco. Lembra da musiquinha? Minhoca, minhoca. Tá dando ar. Os anelídeos, então, eles se dividem em 3 tipos de acordo com a quantidade de cerdas. Poliquetos, poli significa muitas cerdas. Quem tem muitas cerdas serão as nereides, tá? Que são os chamados vermes marinhos. São dioicos, apresentam sexos separados, tentáculos na cabeça, parapódios. Esses parapódios, eles são ali a estrutura de locomoção dos poliquetos. Aqui tem uns exemplos de poliquetos, né? E eles chegam a ter até metros de comprimento. Oligoquetos. Os oligoquetos apresentam poucas cerdas, que são as minhocas. Terrestres ou dulcícolas. São monóicos, então apresentam os 2 sexos no mesmo ser, com desenvolvimento direto, sem estágio larval. Apresentam clitelo, que é onde vai ter o casulo lá, né? Formando o casulo para formar as minhocas novas. Ali as minhocas, os canais que eu falei para vocês, que faz ali, através das fezes, o húmus, que vai, então, além dela estar fazendo esses canais para passar ar, para passar água, ainda está produzindo húmus para fertilizar o solo. Por isso que a minhoca é tão importante. Ali está o minhocossu, que o minhocossu ele é muito confundido com a cobra cega. A gente vai falar de cobra cega quando a gente falar de anfíbios, tá? E os aquetos, ou também chamados de hirudinhos. Eles não apresentam cerdas. Lembra do A na biologia? Aquetos, sem cerdas, tá bom? Podem ser terrestres ou aquáticos. Eles vivem em ambientes úmidos. Já assistiram Largados e Pelados? Sempre aparece uma sanguessuga lá em Largados e Pelados, tá bom? Sempre. Porque eles estão em locais úmidos, certo? São monóicos, também apresentam os 2 sexos no mesmo ser, né? Os hermafroditas. O desenvolvimento também vai ser direto e também apresentam clitelo. Mas a sanguessuga, ela tem ventosas. Essa ventosa ela suga. Então, nessa ventosa, ela vai ter uma substância anticoagulante que é chamada de hirudinha. Por isso que a classe é chamada de aquetas ou hirudinhas, tá? As sanguessugas são utilizadas na medicina alternativa, principalmente para acabar com edemas. Alguns também fazem, quando uma pessoa faz enxertos, eles colocam sanguessugas nesses enxertos para evitar a rejeição. Tranquilo? Os anelídeos? Qualquer dúvida, pessoal, estou sempre por aqui, tá bom? Artrópodes agora. Quando nós falamos em artrópodes, nós vamos falar em simetria bilateral, do mesmo jeito, né? Apenas um corte. Triblásticos, porque apresentam 3 folhetos embrionários. Protostômios, porque o blastóporo origina a boca. Apêndices articulados. Esse é o motivo do nome artrópode. Artrópode, então, porque tem apêndices
articulados, que são as patas. Corpo segmentado, exoesqueleto quitinoso, apresentam mudas ou equidizes e o crescimento do corpo é em etapas. Já vou explicar para vocês por quê. Então, como os artrópodes são? Eles têm pernas para andar, pernas para agarrar e mobilizar presas, ali o louva a Deus, pernas para cavar, que é o caso da paquinha, pernas para nadar, que é o caso do besouro de água, e pernas para saltar, que é o caso das pulgas, tá bom? Então, como o nome já diz, ele vai ter apêndices articulados. Esse exoesqueleto, ele garantiu uma maior chance de sobrevivência desses seres. Tanto que esse é o grupo com maior representantes que existe, tá? E a maior biomassa entre todos os seres vivos estão aqui, e são os insetos. Características do exoesqueleto. Imagina assim, o Homem de Ferro. O que é o Homem de Ferro sem a armadura? Qualquer um pode bater, não pode? O Homem de Ferro sem a armadura sou eu. Agora, imagina a professora Marcela com uma armadura do Homem de Ferro. Aí não tem pra ninguém. Aí sou eu e acabou. Mas, será que só vantagens? Imagina eu, 3 anos de idade. O meu corpo de 3 anos de idade é igualzinho ao meu corpo de agora? Professora. Aí tá o problema. O meu corpo de 3 anos de idade teria um exoesqueleto. Na medida que eu vou crescendo, esse exoesqueleto cresce junto comigo? Não. Porque ele é de quitina. Não tem essa mobilidade. Então, o que acontece? Eu preciso trocar. Quando eu troco, eu fico suscetível ao ataque de predadores. Eu fico totalmente desprotegida. E essa é a desvantagem do crescimento, do uso do exoesqueleto. Como o nosso é um endoesqueleto, o nosso endoesqueleto ele cresce e o nosso corpo cresce de acordo com ele. Tanto que, às vezes, o osso, às vezes não, né? Quase sempre. O osso cresce mais rápido que os nossos músculos e a nossa pele. Por isso que as pessoas adolescentes têm muita dor de crescimento e estrias. Porque na medida que o osso cresce, a pele não acompanha. Então, a pele arrebenta, que é onde dão as estrias de crescimento, certo? Isso pode acontecer também com mulheres grávidas e por aí vai. Também de uma hora para outra cresce, né? E o nosso endoesqueleto, ele acompanha o nosso, quer dizer, o nosso corpo acompanha o nosso endoesqueleto. Agora, o exoesqueleto não é assim. Por isso que nós temos aqui essa curva. Aquela primeira linha ali, olhem, observem nesse gráfico, a primeira linha é o nosso corpo. O nosso corpo é um crescimento normal, uma curva normal, certo? Agora, os artrópodes, eles crescem, daí eles têm uma muda. Daí ele vai formar outro exoesqueleto, aí eles crescem, aí eles têm uma muda. Aí ele vai formar novo exoesqueleto, daí eles crescem. Então, o crescimento dos artrópodes é em degraus. O nosso crescimento é contínuo, certo? Esse gráfico cai muito em vestibular, então fiquem atentos. Características do corpo. Então, o corpo dos artrópodes, ele pode ser dividido em cabeça, tórax e abdômen ou cefalotórax e abdômen, quando a cabeça e o tórax são fundidos, tá? A gente vai falar sobre cada um deles ali. O corpo é segmentado.
e cada segmento é chamado de tagma. Então, 3 tagmas, cabeça, tórax e abdômen. 2 tagmas, cefalotórax e abdômen, tá bom? Então, presta atenção que nos artrópodes são chamados de tagmas, tá? Hábitos alimentares, então os artrópodes, eles podem ser carnívoros, herbívoros e também tem os que comem, são saprófagos, né, que comem a matéria em decomposição. Capturam e ingerem seu alimento com a ajuda dos apêndices. Apêndices são especializações do corpo dos artrópodes, tá? Aranhas possuem quelíceras, que ficam na cabeça, no cefalotórax, né, no caso, e ela vai injetar este veneno na presa para paralisar. Algumas aranhas são muito venenosas e outras o veneno apenas paralisa presas menores do que ela. Os mosquitos têm um aparelho para picar, para chupar o sangue. Borboletas possuem um órgão que se enrola em forma de espiral para sugar o néctar das flores, que são aqui, olha, os aparelhos bucais, tá? O gafanhoto tem um aparelho bucal que serve para mastigar, por isso que gafanhoto faz buracos em folhas e destrói plantações, né? Porque pode ser uma praga. Os pernilongos têm esse aparelho bucal que é mais comprido, porque é para picar. E as borboletas têm em espiral, porque ela é para elas sugar. Tranquilo? E aliás, abelhas têm um aparelho lambedor. Ele é compridinho e daí sai tipo uma língua para ela lamber o néctar das flores. O sistema respiratório, ele vai variar de acordo com o grupo de artrópodes. Pode ser branquial, no caso ali dos crustáceos aquáticos, tá? Porque tem crustáceo também que vive em terrestre, que vive na terra, né? Os terrestres. Traqueal, que é o dos insetos e dos aracnídeos. E filotraqueal, ou também chamados de pulmões foliáceos, que é o caso dos aracnídeos. O sistema circulatório é aberto, então lembra, o dos anelídeos que nós vimos hoje era fechado, dentro de vasos sanguíneos. O dos artrópodes é aberto ou também chamado de lacunar, então tem lacunas. Preenche uma lacuna, preenche outra lacuna, preenche outra lacuna e por aí vai, tá bom? O sangue também não vai ter a hemoglobina, ele vai ter a hemolinfa, diferente dos anelídeos que tinha a hemoglobina. Tranquilíssimo? Sistema excretor vai variar de acordo com a classe, tá? Então, nós temos as glândulas antenais ou glândulas verdes nos crustáceos. Os túbulos de Malpighi nos insetos e em alguns aracnídeos. E as glândulas coxais em alguns aracnídeos, tá bom? Então, o aracnídeo pode ter tanto o túbulo de Malpighi quanto as glândulas coxais. E todos vai eliminar ali através ou poros, que é o caso das glândulas antenais, ou conduzidas até o intestino e excretados através das fezes, que é o caso dos túbulos de Malpighi, ou ali no caso do cefalotórax, que se abre através das patas, nas glândulas coxais dos aracnídeos, tá bom? Reprodução. A maioria dos artrópodes são dioicos com dimorfismo. Dimorfismo, o que seria o dimorfismo sexual? Diferença do macho para a fêmea. Porque assim, principalmente em aranha. Aranha tem muitas fêmeas que são maiores que os machos. Um dos exemplos é a viúva negra. Tanto que a viúva negra, por que ela tem esse nome? Porque depois da cópula, o macho der bobeira, ela come o macho. Para ter nutrientes para poder sustentar ali os ovos até que eles nasçam e se transformem em aranhas menores e tenham a sua vida própria,
tá? Ou o caso também do gafanhoto, que a fêmea também come a cabeça do macho depois da cópula. A fecundação é externa, então não tem uma penetração de macho em fêmea, e o desenvolvimento ele pode ser direto, sem estágio larval, ou indireto com a formação de larvas, que é o caso aqui dos insetos, né? Os insetos eles podem ter seu desenvolvimento dividido em 3 tipos. Ametábulos sem fase larval, que apenas cresce, que ali um exemplo é a traça, que a traça pequenininha, se você olha a traça pequenininha para a traça adulta, ela só aumentou o seu tamanho. Hemimetábulo com uma pseudodiferença, que ali no caso é um gafanhoto, então ele vai ser uma ninfa jovem, uma ninfa com asas, até se transformar num gafanhoto adulto. E holometábulos, que é total transformação, que é metamorfose total. Então era uma larva, que é o caso da borboleta. Era uma larva, né? Uma lagarta, que ela se empupa, que ela se encasula e se transforma numa borboleta com asas totalmente diferente, linda, tá bom? Quando a gente fala nas classes dos artrópodes, então os artrópodes eles são divididos em 5 classes: insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Mas existe uma nova classificação, com subfilos. Então existe o subfilo Chelicerata, que tem quelíceras, que é o caso da classe aracnida. O subfilo crustácea, que vai ter apenas a classe crustácea. E o subfilo unirâmia, que vai reunir 3 classes: classe insecta, classe diplópoda e classe quilópoda. Tanto que eu poderia falar mais uma coisa ainda. Os quilópodos e os diplópodes, eles são reunidos por alguns autores dentro de um outro grupo, que seriam os miriápodes, tá bom? Que os miriápodes daí eles seriam os quilópodos e os diplópodes. Os aracnídeos vai compreender aranha, escorpião, ácaros e carrapatos. Corpo dividido em cefalotórax e abdômen. Presta atenção nessas características, que depois vocês vão fazer um quadro para mim sobre isso daí, tá bom? Um par de apêndices, o primeiro par de apêndices, né, são as quelíceras. As quelíceras é por onde ele vai inocular o veneno e por onde ele vai se alimentar. E os pedipalpos é como se fossem patas menores que ficam ali ao redor do cefalotórax, né, no início do cefalotórax, que serve para agarrar tanto a presa quanto o macho agarrar a fêmea para o acasalamento. Ali alguns exemplos, né, de aracnídeos, que é o caso da aranha. Ali nós temos os ácaros, os opiliões, os escorpiões e os carrapatos, tá bom? Ali a característica do corpo, pedipalpos, que são por onde eles agarram, as quelíceras, que é por onde inocula o veneno e também injeta, né, o veneno e também por onde se alimenta. 4 pares de patas, característica dos aracnídeos, e a fiandeira lá no final do abdômen. Ali nos escorpiões nós vamos ter os pedipalpos, por onde eles vão agarrar, as quelíceras, ali o telson, com o aguilhão, que é por onde ele vai inocular o veneno, tá? E também 4 pares de patas. Os crustáceos, corpo dividido em cabeça, tórax e abdômen, ou cefalotórax e abdômen, tá bom? 5 pares de apêndices e 2 pares de antenas. Ali nós temos o caranguejo, o camarão, o tatuzinho de jardim. Esse é que quebra os crustáceos, porque antigamente eles falavam que os crustáceos eram exclusivamente marinhos. Não são, porque nós temos o tatuzinho de jardim que é terrestre, tá?
as cracas e tem ali também a lagosta. Ali um exemplo, né, do corpo de um crustáceo, onde ele vai ter os pares de antena sensorial, pinças que são utilizadas para defesa, o aparelho bucal e 5 pares de patas ou mais. Os insetos têm maior número de seres, eles vão apresentar 3 pares de patas, apresentam asas, os únicos que têm asas, graças a Deus que a aranha não tá voando ainda, né? Não todos vão apresentar asas, mas eles têm asas, tá bom? Barata voa. E eles são divididos em cabeça, tórax e abdômen. Então ali nós vamos ter uma abelha, alguns exemplos, né? Abelha, gafanhoto, barata, borboleta, louva-a-Deus, um besouro, formigas, o piolho e a mosca, tá bom? Ali a divisão do corpo dos insetos, que é cabeça, tórax e abdômen, asas, antenas e 3 pares de patas ali no corpo deles. E os miriápodes, eles têm uma cabeça e um tronco alongado. Vivem em locais terrestres úmidos, escondidos embaixo de pedras, troncos e rochas. E podem ser de 2 tipos, diplópodes e quilópodes. Aí nós temos a diferença de um para o outro. Os diplópodes, eles apresentam 2 pares de patas por segmentos. Os quilópodes, apenas 1 par de patas por segmentos, tá? Quilópode apresentam as forcípulas, que é o caso da lacraia, que tem a imagem ali que eu tenho horror à lacraia. E o diplópode não tem isso, que é o caso do piolho de cobra. Tranquilo? E os diplópodes, eles se enrolam. Os quilópodes não se enrolam. Tranquilo, pessoal? Para finalizar, né, a minha fala do começo, concentre-se nas soluções e não nos problemas, tá bom? Tô sempre por aqui. Pode me chamar a hora que quiser, tá bom? Para tirar as dúvidas de vocês. E gratidão imensa por mais uma aula. Beijo grande para vocês. Até a próxima.